Oi, gente! Bom, outra pergunta que vocês sempre fazem para mim é com relação à troca de concursos. Fabiana, eu estou estudando para a Procuradoria do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro. Eu posso tentar a Procuradoria do Estado de São Paulo, por exemplo, e vários outros estados. O único cuidado que vocês têm que ter é com relação à individualidade de cada banca, porque diferentemente dos concursos federais, em que há uma certa uniformidade, tirando o MPF, que o MPF tem banca própria, mas DPU, AGU e até a magistratura federal, elas têm uma certa similitude. Eles acabam, por ser a mesma banca, pelo menos na primeira fase, acaba sendo muito similar uma com a outra. E isso faz com que você consiga aproveitar os seus estudos. Tirando alguns detalhes, algumas disciplinas que caem na magistratura federal, que não caem nas outras, que caem na DPU, que não caem nas outras, que caem na AGU e não caem nas outras. Aliás, acho que na AGU não tem nada de específico que não caia na magistratura e na DPU, mas a DPU e a magistratura federal, eles têm algumas disciplinas que não caem na AGU. Então, os concursos estaduais, eles acabam mudando isso. Eles acabam tendo bancas que lhes são próprias. E os membros dessas bancas examinadoras são membros da carreira e são pessoas que têm doutrina específica. E como todo e qualquer ser humano, eles querem avaliar se você conhece a doutrina deles. Então, muito cuidado quando você sai do seu estado e vai para outro estado para ter mais opções e fazer mais concursos, se aquela banca examinadora tem livros, se tem artigos específicos, é bom sempre você dar uma lida naquilo que aquele examinador está falando. Na minha época de concurso, eu só me aventurei em São Paulo. Eu não tinha dinheiro mesmo para me aventurar pelo Brasil afora, quem dera eu tivesse. Mas eu até poderia sair da prova e ir para uma praia, ou então visitar a cidade e descobrir mais do nosso Brasil, mas infelizmente eu não tinha essas condições. Então a única coisa que eu fiz foi ir para São Paulo num voo que na época era Avianca, acho que a Avianca até faliu. Esse voo fazia São Paulo-Chile, e aí eu nem sabia que era internacional, tinha só minha malinha de mão, carreguei shampoo e condicionador e tive que jogar fora na hora do raio-x lá. E fui para São Paulo fazer a prova da PGE São Paulo. E aí, como eu falei para vocês, era uma prova muito específica, principalmente na parte tributária, que caía muita legislação estadual, muita legislação específica do estado de São Paulo. Alguns eu cheguei a ler, outros não. As que eram mais importantes, como o DCMS, eu cheguei a ler, mas outras leis eu acabei não lendo e isso fez com que eu tivesse muita dificuldade na hora da prova. Então, se vocês forem se aventurar em outros estados para ter outras opções, ou até mesmo porque você pensa em morar em outro estado, eu queria muito morar no Nordeste. Eu acho que eu pertenço ao Nordeste. Eu acho o Nordeste tudo de bom, a terra do Ariano Suassuna. Eu acho que eu me identificaria demais com o Nordeste. Mas nunca cheguei a fazer prova estadual pela região Nordeste. Então, se vocês pensam em algum outro estado como uma opção para vocês morarem, se dedique àquela banca. Tente procurar todos os artigos que aqueles examinadores possam ter publicado. Ah, Fabiana, não tenho como ler tudo. Sim, realmente não tem como ler tudo. Mas vocês podem pegar ideias centrais, vocês podem pegar palavras-chave para poder utilizar na hora de uma prova, principalmente na hora de uma prova discursiva, em que aquele sujeito ou aquela sujeita vai ler a sua prova e vai ver lá aquela palavra-chave que colocou no livro. Ah, interessante, essa pessoa leu o meu livro, porque ela colocou exatamente os dizeres que eu coloquei lá, ou a ideia central que eu coloquei naquele meu livro. Nós somos seres humanos, nós somos vaidosos, nós queremos ver que vocês leram aquilo que a gente escreveu, não é verdade? Então é a dica que eu tenho para vocês, é sempre como estudar. O erro o erro quando a gente é reprovado, o erro central nosso é de que a gente não soube estudar. Não soube estudar não é no sentido de você não conseguir absorver o conteúdo, não é no sentido de você não ser inteligente o suficiente.
É porque cada banca ela quer que você esclareça determinados pontos de vista de maneiras diferentes. O CESP pensa de uma forma, a FCC pensa de outra, essas bancas examinadoras específicas pensam de outra forma, por isso que muitas vezes uma pessoa passa num concurso, mas não consegue passar no outro, porque as bancas elas são diferentes, então você tem que saber estudar para cada banca. Esse que é o segredo da aprovação, é como estudar para cada banca. E bancas estaduais ou bancas municipais, você tem que se adaptar a essas diferenças. Mesmo que a teoria seja a mesma, determinadas ideias, vocês que são formados em direito, vocês sabem que tudo é na base do depende, determinadas ideias são diferentes e vocês têm que ir se adaptando ali. Nós ficamos por aqui. Até breve.